Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali só demoraram poucos dias. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas. Expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isto daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí-vos este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, depois que ressurgiu dos mortos. Os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa na Páscoa, muitos creram no seu nome, à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém lhe desse testemunho do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa palavra é muito forte, muito difícil, porque a gente vê um Jesus diferenciado, um Jesus que brigou, um Jesus que expulsou o irado do templo, né, com um chicote nas mãos, né, até a inocência, né, dos animais, né, os animais tadinhos, que culpa eles têm, né, e eles foram chicotear os animais, as ovelhas e os bois, né, derrubou no chão o dinheiro dos trocadores, derrubou as mesas, né, e até as pombas, né, afastou tudo, né, os animais que não tinham culpa de nada, né, foram libertos ali, foram, né, apanharam também. Então, assim, um período, né, um zelo de Jesus muito grande, que faz com que a gente questione, né, nossa, mas é aquele Jesus manso e humilde de coração, por que que... E aí a gente vem no contraste, né, de como ver Jesus, quem conhece Jesus de verdade, né, porque tem gente que só vê Jesus no que é assim, bonito dele, mas aquilo que é real de Jesus, a pessoa de Jesus mesmo, ninguém presta atenção, né, nos detalhes, né? E quem conhece Jesus de todo o coração, que quer conhecer Jesus, precisa ouvir só Jesus. Precisa focar nas palavras de Jesus, né? Então, assim, hoje, no meio das coisas que estão acontecendo, é muita informação que está vindo para nós, né? Muitas mensagens de Nossa Senhora, né? E aí a gente fala assim, esquece um pouco as mensagens de Nossa Senhora e vai focar em Jesus, né? Aí as pessoas já pensam que você está mandando a pessoa largar Nossa Senhora de lado. Não é isso, né? A gente não está falando nada disso, né? Nossa Senhora, ela não vem para tirar o foco de Jesus, ela vem para iluminar, né, a vista, né, da gente olhar para Jesus, para a gente olhar para Ele. Ela não vem tirar a atenção dele, ela vem colocar a gente no caminho dele, para que a gente possa, através dela, chegar a Ele mais rápido, né? E ela nunca vai tirar o foco de Jesus. Então, se alguém está tirando o foco de Jesus, não é Nossa Senhora, é as pessoas que estão usando Nossa Senhora para isso.
Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for pensar nessa forma. Então, às vezes eu exponho no meu grupo, olha gente, esquece essas aparições de Nossa Senhora, vamos pro livro do céu, vamos focar no que a gente está ensinando, no que está aprendendo, e a gente vai começar a entender quem é Nossa Senhora, porque no livro do céu Jesus fala muito de Maria, fala muito de Nossa Senhora, de quem ela realmente é, a rainha que ela é, né? Como ela conquistou o seu reinado, fala muito sobre ela. E no livro das 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade, é ela mesma falando sobre si mesma, o quanto ela alcançou, né, as maiores mares de graças de Deus. Então ela mesma se engrandece e muito no livro dela mesma. Ela mesma fala, eu sou rainha, eu fui considerada pela Trindade a maior de todas, aquela que podia dar para eles tudo o que eles precisavam, né? Teve momentos ali que eu estava ali e que Deus esquecia de tudo, só era eu e ele. Então, assim, de forma alguma a gente está fazendo pouco de Maria, muito pelo contrário, com a divina vontade, ela é realmente colocada no seu devido lugar como rainha do céu e da terra, e até mesmo é elevada a um grau tão grande, próximo mesmo de participar da Trindade Santíssima também, né? Então, a gente não está tirando de Maria nenhum mérito, muito pelo contrário, a gente sabe que dela está o depósito de tudo que Jesus fez, tá nela. Jesus deixa muito claro nisso, né? Então, assim, só para a gente voltar para o tema aqui. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias, né? Então, ele estava com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, mostra claramente que Maria andava com Jesus, né? Ele andava com ela, né? Com os apóstolos junto com ela. Então, ela estava sempre presente. Então, isso revela muito do que Nossa Senhora fala, do que Jesus fala na vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, do que Nossa Senhora fala no livro dela, da Mística Cidade de Deus, que ela andava com Jesus o tempo todo, que ela estava sempre com ele, né? Não andava assim pessoalmente, mas ela estava sempre presente nos atos dele, né? Através da divina vontade que ela mesma diz. Estava próxima à Páscoa dos judeus e subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas, tirai isto daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de negociantes. Então, claramente, Jesus não gosta que use a palavra de Deus, que use a verdade de Deus para vender nada, né? Para poder conseguir dinheiro, entendeu? Para poder se sustentar disso, né? Para se sustentar disso e ver isso como um sustento, né? Não é essa a intenção. Aí, no caso, assim, do missionário que trabalha, que vai, né, fazer seu trabalho de missão e precisa do dinheiro para poder esse trabalho continuar, o trabalhador que merece o seu salário, que merece, mas só que Jesus, ele vivia de esmolas. Ele recebia essa ajuda também das pessoas, pedia, no momento que ele estava lá na multiplicação dos pães, ele perguntou, o que nós temos? Então, eles foram perguntar, aí o menininho apareceu com 3 pães, né? E 2 peixinhos. Aí, ele precisava daqueles alimentos. E ele pediu, e o menininho do povo apareceu com esses alimentos. Não era dele, mas ele utiliza do que não é do outro, né? Então, Jesus, ele precisava de esmolas, precisava de ajuda para a sua missão. Ele aceitava, né? Então, assim, tem toda uma forma de ver dentro do contexto da divina vontade. Aqui no caso dos trocadores de moedas, é justamente você estar vivendo, né, igual Aparecida, por exemplo. Aparecida é uma cidade totalmente voltada ao comércio, né, e religioso. Aquilo ali, por mais que Aparecida seja uma cidade maravilhosa, e eu amo demais de paixão, né, tanto que as missas que eu assisto todas são da Aparecida, né, não tem nada de errado, desde que seja na Aparecida, né, que seja para o sustento da paróquia da Aparecida, do santuário, desde que o santuário está levando as pessoas a conhecer Jesus, a celebrar o mistério de salvação. Isso não tem problema nenhum, mas desde que é utilizado em volta, as pessoas aproveitar para vender outras coisas, para poder ter o seu sustento, claro que são pobres.
A gente tem que ver nisso. A gente são pobres, são pessoas que precisam, né, sustentar, precisam do dinheiro e tal. Mas aí, se Jesus realmente fosse ali também, ele ia fazer a mesma coisa. Ele ia quebrar tudo aquilo ali, né? Porque tá usando a casa de Deus como um lugar de fazer negócios. E tem gente que tá ali realmente usando a casa de Deus para fazer negócios. E não é essa a intenção. O interesse principal dessa pessoa é o dinheiro. Não é estar ali por Jesus. Não é estar ali por Deus. Então tem toda uma intenção, uma pureza de intenção que precisa ser olhada. Mas ninguém julga. Ninguém vai lá na Aparecida e fala, vocês estão tudo errado. Os únicos que fazem isso são os protestantes, são aqueles que são nossos inimigos. Protestantes, ateus, pessoas que vão lá e então só para poder jogar na cara que lá é uma cidade promíscua, prostituta e tudo mais. Tem o seu lado ruim, tem o seu lado bom. Por isso que ninguém pode julgar. Ninguém pode julgar. Não tem nada de errado, com a visão correta, com a pureza da intenção plena. Quantas vezes eu fui na Aparecida e comprei as coisas lá? É mais barato lá comprar uma imagem. Quantas vezes eu comprei uma imagem, o quadro de Jesus misericordioso meu, foi tudo lá que eu comprei. Então, não tem nada de errado. A Canção Nova vendeu os bens, esses materiais de evangelização para se sustentar, para se manter. Não tem nada de errado. Receber doações, não tem nada de errado. Tá tudo certo. É a pureza de intenção. Qual é a intenção que eu estou vivendo na cidade de Aparecida? É para poder fazer meus negócios enriquecer aqui? Eu tenho quantas lojas aqui? Eu tenho uma só que sustenta a minha família? Ou eu tenho umas 20 lojas aqui que faz negócios para me ganhar dinheiro em cada esquina da Aparecida? Então tem toda uma forma de ver qual é a intenção que a pessoa está vivendo ali. De repente ela nunca vai na igreja, ela só está ali para vender. Então, tem tudo isso. Então, a gente tem que olhar nesse grau, tá? Para entender a divina vontade, como funciona. Lembraram-se, então, os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes deste modo? Respondeu-lhe Jesus: destruí-vos este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Então, aí já mudou de figura. Jesus está falando do templo do seu corpo. E o seu corpo simboliza a igreja. Então, se você destruir hoje qualquer igreja nossa, se destruir o Vaticano, que pode acontecer, do jeito que está agora as coisas, a gente já está percebendo que pode ser possível. Se destruir o Vaticano, a gente não vai ser destruído, porque a igreja de Cristo é o corpo místico de Cristo. Quem é o corpo místico de Cristo? A cabeça é Jesus, que ressuscitou, e nós somos os membros, as pessoas, nós somos os templos de Deus. Então, nós somos a igreja, as pessoas, o corpo de cada pessoa, a pessoa é a mente da pessoa, o espírito de cada pessoa é a igreja, somados. Todos nós juntos, nós podemos nos reunir dentro da nossa casa, reunir na praça, reunir em qualquer lugar, nós somos a igreja, Então, destruí-vos esse templo aí que vocês construíram, maravilhoso, e eu reerguerei em 3 dias, que é o templo dele, que ele estava querendo dizer que era o seu corpo, que ele, se matassem ele, que ele ia ressuscitar em 3 dias, e assim foi feito. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Então, a cabecinha pequenininha deles é tão miserável que eles nunca iam entender o que Jesus, quis dizer, nunca. Nem os discípulos entenderam, só foram entender depois. Então, a gente tem que entender que no estudo que nós estamos fazendo da divina vontade, para entender tudo, demora. Às vezes não entende na mesma hora. Então, a gente não precisa fazer nenhum comentário antes, sem saber do que você está falando. Pergunte. Tem dúvidas? Pergunte. Nossa, mas a Aline comentou isso sobre Nossa Senhora. Como que eu faço? Vou perguntar para ela no privado. Aline, eu não entendi o que você quis dizer com aquilo. Ponto final. A Aline vai e explica. Agora não, as pessoas fazem comentários como os judeus fez um comentário ridículo antes de saber a verdade, saber o contexto da história. Então não pode, a gente tem que entender que na caminhada na divina vontade, nós que estamos na nossa escola da divina vontade, a gente fez uma escola, praticamente esse grupo que nós temos no WhatsApp se tornou uma escola da divina vontade, um cenáculo para a gente poder divulgar tudo que é feito, que é estudado, as partilhas e tudo mais. Então, as pessoas precisam ter essa paciência de esperar, entender o contexto de tudo para poder julgar. Nesse caso, Jesus foi julgado porque não entenderam o que ele quis dizer.
Ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lá aí que lembraram dessas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, só depois que Jesus morreu e ressuscitou que os discípulos foram lembrados do que Jesus falou, foram ruminar tudo que Jesus tinha falado e aí que eles entenderam. Então, se os próprios apóstolos que viviam com Jesus não entenderam, imagine nós se a gente vai entender no piscar de olhos tudo. Então, temos que ter muita paciência. Então, as pessoas ficam saindo do grupo sem antes, sabe, perguntar as coisas, ficam confusos por causa de um detalhe que a gente expôs, já fica preocupado. Ela tá falando contra Nossa Senhora, ela tá falando contra a igreja, ela tá falando... Nada a ver. Então, a gente tem que entender isso. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se dessas palavras e creram na Escritura. Então, enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, à vista dos milagres que ele fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, né? Não se confiava nesses milagres, não é por causa disso que, né? Não adianta nada, essa crer no meu nome por causa de milagre, né? Porque eu os conhecia todos por dentro. Não necessitava que alguém lhe desse testemunho de homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, ele está dizendo claramente aqui, né? Coitados, só por causa dos milagres eles estão crendo em mim, acreditando em mim, mas só que depois eles, por causa dos próprios milagres, eles julgaram Jesus, muitos deles em Jerusalém. Muitos deles julgaram Jesus, porque foi em Jerusalém que ele foi julgado. E as pessoas cuspiam nele e gritaram, crucifica-o. Então, Jesus não se confiava nisso, não se fiava nisso, né? Porque conhecia todos eles. Os milagres que eles mesmos receberam de Jesus, eles usaram contra Jesus, falando que tinham nojo de Jesus, por terem sido curados por Jesus, eles tinham nojo por causa que os apóstolos, os fariseus, conseguiram convencer o povo de que esses milagres eram feitos em nome do demônio. Então, as pessoas, na hora da condenação de Jesus, no livro da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus falou que eles falavam assim, crendo, Padre, vê Maria, por que ele me curou? Foi o demônio que me curou através dele. Então, essas pessoas que gritavam, crucifica-o, né, falavam isso. Naquele momento onde Jesus estava andando pelas ruas de Jerusalém, carregando a cruz. Cuspindo em Jesus, blasfemando contra Jesus, chamando ele de demônio, acreditando no que os fariseus tinham espalhado contra ele. Então, Jesus não se fiava na mente dos homens porque sabia do que eles eram feitos, o que havia de vontade humana, né, de apego humano, de só se basear na sua estima humana, no seu respeito humano. Essas pessoas, elas, em vez de ficar quietinhas na casa delas, né, e pedindo misericórdia, elas ficaram na janela mandando, né, blasfêmia contra Jesus. E Jesus saberia quem é que estava ali. Jesus sabia que eram muitos desses que ele tinha, né, curado. Então, na divina vontade, nós temos que ter esse cuidado da gente ter paciência, porque os livros são 36 volumes. É muito conteúdo para estudar, né? Muita coisa para poder aprender. Então, a gente tem só que ouvir, ficar com o ouvido bem aberto e a boca bem fechadinha. E só abrir para fazer perguntas. Só perguntas muito bem feitas, né? E receber com atenção as respostas. Porque aquele que está aqui para te orientar é uma pessoa que está em Deus. Eu garanto para você que eu estou em Deus e eu posso ajudar todos vocês a entender. Não tenho medo de dizer isso. Não tenho medo de dizer isso. Então, a gente vai seguir em frente, vai continuar firme, que a gente vai conseguir vencer todas as batalhas junto com Jesus. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.